Tudo bem? Queria começar esse vídeo aqui agradecendo ao Cacique Jair, tá? Ao Glênio e ao Jair por terem me presenteado com essa blusa bonita aqui da aldeia deles, ó, lá em Bacari, né? Dizer que infelizmente esse ano eu não vou poder estar junto com a equipe do Yuri, né, os chamados para fora, mas que no ano que vem, 2027, eu vou estar aí com certeza, tá? Um abraço para todos, Deus abençoe. Gente, eu queria falar com vocês hoje a respeito do assunto sabedoria, tá? Me aprofundar um pouco mais aqui para nós venhamos a entender o que é a sabedoria de fato. Às vezes a gente confunde sabedoria com inteligência e não necessariamente significa a mesma coisa. Uma pessoa pode ser muito inteligente, né? Ela pode tirar notas boas, pode passar em concurso, pode fazer N coisas, mas não necessariamente essa pessoa vai ser uma pessoa sábia, tá? Pode ser uma pessoa que é muito boa na área didática, mas quando se trata de assuntos da vida, a pessoa acaba deixando a desejar em algumas coisas. E isso é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Aqui, eu venho trazer para vocês aqui uma passagem que está em Provérbios 3,13, que diz o seguinte: você é abençoado quando se encontra com a sabedoria e faz amizade com o entendimento. Ela vale mais do que dinheiro no banco. Ou seja, aqui a Bíblia diz que a sabedoria vale mais do que dinheiro no banco. E hoje as pessoas priorizam ganhar o dinheiro e não priorizam a busca da sabedoria. Consequentemente, o que acontece? As pessoas às vezes até ganham dinheiro por um certo tempo. Só que nesse meio tempo vai passando por cima de um monte de gente, vai deixando um monte de inimigo nesse meio do caminho, querendo ganhar dinheiro a qualquer custo, e isso acarreta o que lá na frente? Acarreta uma vida sozinha, uma vida que foi atrás do dinheiro o tempo todo, foi atrás de riqueza, está com a conta no banco gorda, mas está sem a família, não tem o respeito dos filhos, que acho que é o pior para um pai que pode acontecer. Hoje a gente tem vivido numa sociedade que a gente vê o seguinte: pai sai de manhã para trabalhar, volta à noite, a mãe sai também de manhã para trabalhar, volta à noite, e em alguns casos, a mãe trabalha na rua para ganhar um salário para pagar a babá, que fica em casa tomando conta dos filhos. Ou seja, não quero me meter na vida de ninguém, mas entende que isso não faz muito sentido? E aí, o que nós temos criado? Nós temos criado os filhos que, quando chegam na sua adolescência, não tem uma base familiar, porque não foi criado pelos pais, e aí a cabeça da criança está totalmente confusa. E é isso que a gente tem se deparado o tempo todo. Adolescentes revoltados com a vida e os pais revoltados porque falam: pô, mas eu te dei tudo. O que é o tudo para você? Você sair de casa de manhã para trabalhar, chegar à noite, cara, beleza, é nossa obrigação como provedor, como homem, tudo bem. Mas e o tempo para o seu filho? E o tempo de qualidade para o seu filho? Eu fico me perguntando isso às vezes, quando estou com os meus filhos, eu tento me esforçar ao máximo para estar com eles de verdade. Por quê? Hoje eu vejo pessoas que estão do lado dos filhos, mas estão com o telefone na mão, não está tendo aquele tempo junto de verdade ali, assistindo uma série. Pô, não que não seja legal assistir uma série junto com seu filho, eu acho super bacana ver um filme junto com seu filho, mas se fica nisso. Não tem um momento de bater uma bola com se for um menino, ou de levar a filha desculpa, levar a menina. Perdão, levar a menina no shopping, um passeio, levar na praça, comer uma pipoca, alguma coisa. Um momento a sós. Isso eu tenho visto que tem faltado muito. Essa relação de pai com filho. O pai acha que pelo fato dele não deixar faltando nada dentro de casa, isso é o suficiente. Isso é obrigação. Isso é obrigação de um pai. Não deixar nada faltar dentro de casa. A alimentação. Nós fomos criados dessa forma, para ser o provedor. Mas além disso, nós temos que dar o amor, temos que dar o carinho, temos que dar a presença também. Até porque não adianta eu querer. Como é que eu vou impor um respeito para o meu filho? Como é que eu vou querer que ele me respeite só pelo fato de eu ter pago as contas dele? Entende? Hoje nós temos visto crianças, adolescentes, com 17 anos, 16 anos, que já eram para estar encaminhados na vida e estão totalmente perdidos. Por quê? Porque não tem a base familiar, não tem o núcleo familiar. Estão sendo criados por empregadas, por ajudadoras,
por auxiliadoras, por avós. E não foi para isso que os pais foram feitos. Não é só para pagar as contas dos filhos. Será que seu filho precisa mesmo tanto que você trabalhe? O tanto que você trabalha? Entende? Será que talvez você ter mais tempo de qualidade com o seu filho não resolveria um problema muito grande no futuro? Famílias estão sendo destruídas por isso. Porque quando chega lá na frente, a criança é totalmente rebelde, não respeita ninguém, o pai fica naquela onde foi que eu errei. Isso cria um conflito familiar entre o pai e a mãe. Consequentemente, vem separação, quando já não vem antes. Então, com isso, as famílias vão se dissolvendo, vão se diluindo. Né? Tudo por quê? Pela falta da sabedoria. A palavra de Deus diz que se nós a buscarmos, ela está na rua gritando. Olha isso. Gritando para quem a queira. Então cabe a gente buscar a sabedoria. Buscar a gente ter a humildade de procurar alguém que possa nos ajudar. Se você tem um problema familiar hoje, está vendo que sua família está nesse caminho, procura uma ajuda. Procura uma ajuda. Procure um terapeuta, uma igreja, alguém que possa estar vindo te ajudar, porque também sem a ajuda de Deus você não vai conseguir. Isso é fato. Pô, Evaldo, então Deus resolve tudo. Se você botar sua vida totalmente na mão de Deus, vai se resolver sim, com certeza. Isso eu posso te garantir. Porque eu te falo, eu era um pai relapso, tá? Eu era um pai ausente, eu era um pai que só pensava nos meus prazeres, eu era um pai que só priorizava a rua, chegava em casa praticamente só para dormir. E procurei ajuda. Procurei ajuda. E hoje eu vivo em função da minha família. Hoje eu deixei de ter aquela vontade de eu quero ser feliz. E depois que eu tive essa consciência de deixar para lá essa vontade de eu ser feliz, eu comecei a ser feliz. Por quê? Porque eu estou rodeado pela minha esposa, estou rodeado pelos meus filhos. Se eu me preocupo em fazê-los felizes ao invés de me fazer feliz, o que acontece? Eu trato eles bem, consequentemente, eu recebo isso de volta. Agora, se eu estou atrás da minha própria felicidade, rua, futebol todo final de semana, não levo ninguém atrás de mim. E nesse ciclo, eu já não tenho minha família durante a semana, só vejo à noite, vendo um jornal, vendo uma televisão, ou seja, não estou presente de espírito, não é tá o corpo ali só, mas o espírito não está. Final de semana eu tenho que ter meu momento com meus amigos. No final de semana eu tenho que ter o meu momento para curtir. E aí? E aí? Aí depois, quando eu estiver lá mais velho, lá, eu vou ter que virar pro meu filho e falar assim, pô, mas eu fiz tudo por você. Ele vai falar, cara, fez tudo o quê? Pagou minhas contas? A relação de pai e filho tem que ser uma relação mais íntima, mais próxima. Qual foi a última vez que você virou pro seu filho e perguntou para ele qual o sentimento dele? Mas sem querer julgá-lo, porque geralmente um adolescente ele pensa só besteira, como você já pensou também, como eu já pensei. O adolescente só pensa besteira. Então, sendo que o seu filho tenta entender, entra na mente dele para entender o que está passando na mente dele. Para aí sim, você, com a sabedoria, tentar resolver um problema. Um problema que às vezes nem aconteceu, um problema futuro que está batendo a porta. E se você for amigo do seu filho, eu não digo ser amigo, camarada, deixar fazer o que ele quiser, não. Mas amigo de ele ter alguém com quem possa confiar. Você consegue resolver um problema grande na sua vida. Hoje, a gente vê meninos de 16 anos, 15 anos, até menos, se envolvendo com drogas, se envolvendo em pequenos furtos sem necessidade, tá? Enquanto os pais estão faturando mais de 3 dígitos, bota isso como prioridade na vida, e com isso, o pai e a mãe não se dão bem, a mãe quer, não, eu quero tomar conta dos meus filhos, quero ficar em casa, mas não trata os filhos com carinho, não trata os filhos com educação, é uma gritaria dentro de casa. Qual o futuro dessas crianças? Como que você acha que essas crianças vão ser? O que essas crianças vão ser quando crescer? A probabilidade de dar errado é muito grande, porque os pais estão preocupados em dinheiro. Dinheiro esse que, às vezes, lá na frente, vai ter que ser gasto para quê? Para um tratamento, num centro de recuperação. Até que ponto vale a pena essa busca desenfreada pelo dinheiro? Enquanto você tinha que estar em casa cumprindo seu papel de pai. Graças a Deus, Deus me deu essa consciência de que eu tenho que estar com meus filhos. Tenho que fazer por eles? Sim. Financeiramente? Sim. Mas eu tenho que estar com eles. Tempo de qualidade. É isso que Deus quer.
para que nós façamos com a nossa família. Criai a criança no caminho, ensinar no caminho que ele deve andar e quando crescer não se desviará dele. Gente, eu vim trazer essa palavra rápida para vocês aqui hoje, tá? A respeito de paternidade, isso tem ardido no meu coração nesses últimos dias, né? Porque eu tenho visto de perto a juventude, a forma que está, o caminho que está indo, do jeito que está indo. Então, pais, tomem conta dos seus filhos, porque se você não tomar, a rua vai tomar. E você não vai gostar do jeito que a rua vai fazer. Tá ok? Deus abençoe todos vocês. Um final de semana abençoado para todos. Um grande abraço e até a próxima.